Meu nome é Hugo Pimenta. Eu vou falar um pouquinho para vocês, passar uma dica rápida aqui em 3 minutinhos, uma dica de fotografia, falar da regra dos terços, que é uma regrinha de composição fotográfica. Bom, a regra dos terços é uma regra que é utilizada há séculos pelos pintores clássicos, eles já conhecem isso há bastante tempo. Consiste em dividir a imagem em terços verticais e horizontais. E é interessante observar que os pontos de interseção entre essas linhas, elas são chamadas de pontos de ouro. E os nossos olhos, eles se dirigem naturalmente para a interseção dessas linhas, justamente para esses pontos. Então, a recomendação é colocar os objetos de interesse no quadro, na imagem, nos pontos de interseção, a exemplo daquela foto da Esquadrilha da Fumaça ali em cima. Na imagem de baixo, no caso da catedral, a gente pode observar que da mesma forma a gente consegue colocar sobre as linhas os objetos de interesse da imagem. Isso dá mais dinamismo à foto. Outra regra interessante é evitar colocar a linha do horizonte no centro da imagem. Tenta colocar ela no terço ou superior ou inferior. Aqui nessas duas fotos também tem o mesmo caso, a gente tem nessa imagem a linha do horizonte no terço superior e na imagem de Paris também no mesmo caso, a linha do horizonte no superior. Agora queria que vocês me ajudassem a identificar onde é que estão os terços nessas imagens aqui. Aqui a gente observa que a composição dos planos colocados nos terços ajuda a dar esse dinamismo, as camadas na imagem. Na segunda foto, da mesma forma, a gente consegue observar no terço inferior os prédios e no terço lateral esquerdo a London Eye. Bom, só uma mensagem final é que depois que a gente descobre as regras dos terços, nunca mais a gente olha para uma pintura ou para uma fotografia da mesma forma. Eu espero que vocês utilizem essa técnica e depois, se possível, me conte resultados. Se vocês conseguiram perceber melhor nas imagens de vocês. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer. Para fotografia de retrato, é interessante a gente colocar a imagem na vertical, e aí você coloca normalmente o terço passando pelos olhos. Aí você faz com que a pessoa que está observando aquela imagem olhe primeiro para os olhos da pessoa, que é normalmente o que a gente faz, é olhar para os olhos da pessoa. Então você já cria vamos dizer assim, um contato visual, um contato visual mais forte com aquela imagem. Então você consegue, fica os olhos e de repente pela boca ou mais aqui nessa região aqui do pescoço fica o terço inferior. Se você tiver duas pessoas numa imagem, coloca ela na horizontal, coloca uma pessoa. Numa lateral, num terço lateral, coloca outra pessoa no outro terço lateral. Se você tiver uma pessoa só, evita centralizar, coloca ela num dos terços de preferência, se ela estiver olhando para cá, deixa mais espaço aqui, que você deixa um espaço mais dinâmico, parece que ela está entrando na imagem. Tá ok? Obrigado, gente.